Olá, sou o Jefferson Costa, diretor da JCC Ar Condicionado. Eu sou Rafael Pedroso, engenheiro mecânico responsável pela área de PMOC da empresa. Nessa série de vídeos, estamos mostrando como crescemos 600% o número de clientes fixos de contrato de manutenção PMOC em apenas um ano. No vídeo anterior, nós falamos dos tipos de clientes e como alcançá-los. Se você ainda não assistiu, recomendo que pare agora e assista o vídeo 1. Mas antes gostaria de agradecer aos comentários e e-mails que recebemos. Sua opinião é muito importante para nós. Continue comentando o que está achando. Fala pessoal, dando continuidade aqui aos nossos vídeos, onde a gente está mostrando para você como alcançar um crescimento de 600%, tá, no número de clientes fixos de contrato PMOC. Agora eu quero mostrar para você que você também pode usar essa estratégia, você também pode alcançar esses resultados. Eu vou mostrar aqui um pouco mais, vou aprofundar, dando continuidade aqui à nossa aula anterior. Eu vou aprofundar agora na nossa estratégia de como a gente faz para alcançar esses tipos de clientes, tá? Vamos começar aqui pelo topo, tá? Então esse primeiro cliente aqui, que ele representa apenas 20%, isso daqui é muito importante, tá? Esses números aqui, porque onde eu tenho maior probabilidade de negociação de venda é onde eu tenho que focar mais, fazer uma tratativa melhor dos esforços do meu trabalho, tá? Então vamos lá. Bom, começando aqui desse cliente, os clientes decididos, qual que é a nossa estratégia aqui, tá? Vou fazer um desenho aqui, pessoal. Vai ficar meio feio, mas o importante é vocês entenderem aqui o conceito, tá? Eu vou construir uma página, tá, na internet, aonde essa página ela vai ter uma forma bem estratégica, porque aquilo que eu falei na aula anterior, é importante eu saber os tipos de clientes que eu estou trabalhando e criar uma estratégia adequada para cada um desses clientes, desses possíveis clientes. Esse cara que está me buscando, ele é fast food, ele está procurando na internet. É o maior buscador que existe hoje, é o Google. E eu tenho que estar lá. Se eu não tenho uma página na internet, se eu não tenho um site, se eu não tenho uma forma de se comunicar com o meu cliente de forma digital, infelizmente no mundo de hoje, no mercado de hoje, você não tem como sobreviver. Você não tem como alavancar, você não tem como crescer. Você vai chegar no limite. Jefferson, eu comecei a trabalhar aqui, no começo eu tive, foi até bacana, os amigos começaram a divulgar um pro outro e tal, tá, beleza. Antigamente funcionava muito, eu ia lá, abria uma lojinha, abria uma oficina, fazia uma fachada, fazia uns cartãozinhos de visita, anunciava nas páginas amarelas, e começava ali a ter um fluxo de cliente. Isso funcionava, mas o mundo mudou e você tem que estar preparado para as mudanças que o mundo te oferece. Se você não mudar, você vai ficar para trás e vai vir outro e vai te atropelar. Então você tem que se atualizar. Jefferson, mas é difícil. Não é difícil, a gente vai te mostrar, tá? Aquilo que você não sabe fazer, você pode contratar uma empresa para fazer esse serviço para você. Você pode, existem N maneiras de você fazer isso, tá? Mas o que eu posso te adiantar, não fique parado, atualize-se, vá adiante, dê um passo à frente, tá? Então, qual que é a melhor estratégia que a gente utiliza aqui, que a gente tem trabalhado com a parte digital há mais de 8 anos, se eu não me engano, tá? E a gente vem aprimorando e vendo o que funciona. Então hoje, no topo do site, vai ter lá um menuzinho lá no começo, onde eu vou oferecer os meus serviços, vou colocar ali a minha logomarca, e tal. Esse quadradinho aqui é a logomarca. E logo de cara eu já tenho que dar uma ação para esse cliente, tá? Então o que eu costumo fazer aqui? Eu costumo solicitar, provavelmente se você está participando aqui desses vídeos, você viu mais ou menos como que é a nossa estrutura de tela, mas esse cliente que ele já está buscando diretamente, eu já tenho que falar direto ao ponto com ele. Eu não tenho que ficar explicando coisa nem nada, ele já quer um orçamento, ele já quer falar comigo numa etapa mais avançada. Então eu já coloco aqui, solicite o seu orçamento agora, e já coloco um botão, então eu escrevo lá, solicite o seu orçamento agora, já coloco um botão, receber orçamento, tal. E aí, aqui na outra parte do vídeo, aí eu começo
a apresentar. Eu coloco um vídeo, eu coloco um texto explicando como a nossa empresa funciona, quais as marcas que trabalhamos, né? E aí eu coloco aqui mais textos, tá? Porque a página, para eu posicionar ela no Google, mais pra frente também vou falar, a gente vai falar muito sobre estratégias e tudo mais, SEO, tá? Se você quiser construir a sua página, tá? Você também pode. Não, Jeff, eu sou fuçado, eu gosto. Legal, lá atrás a gente vai te dar muita dica de como você construir uma página que tem bastante resultados, tá? Então, eu crio aqui um texto de chamada, tá? E já coloco um botão de ação, tá? Tem gente que já coloca aqui esse botão e já abre o formulário na hora. Você pode fazer, jogar o formulário lá no final da página, né? E aqui eu faço as perguntas no nosso site, se eu não me engano. A gente coloca lá, né, solicita o nome da pessoa, o nome da empresa, a quantidade de equipamentos e os tipos de equipamento, porque na hora de montar uma proposta de contrato PMOC eu tenho que saber os tipos, porque a gente cobra, por cada tipo de equipamento a gente cobra um valor, tá? E eu vou pedindo aqui a cidade, o estado do cliente, todas as informações necessárias para eu poder montar uma proposta para esse cliente, tá? Então essa estratégia aqui, tá? Aí eu coloco alguns botões importantes, eu coloco o telefone aqui da empresa, eu coloco aqui o WhatsApp, né, para ele clicar se ele quiser já falar diretamente comigo. Mas eu não coloco, essa página ela tem que ser uma página objetiva. Ela não pode ser uma página que cria muita confusão para o cliente. Porque o cliente ele já tem que entrar. Existe a taxa de rejeição, tá? O que é essa taxa de rejeição? Ele entrou no seu site, se ele sair antes de 15, 20 segundos, ele vai tomar a decisão se aquela página oferece aquilo que ele quer ou não. Então eu tenho que estruturar a minha página para que quando o cliente entrou ali, ele já tome uma decisão de solicitar um orçamento. Por isso que eu tenho que fazer a estratégia correta, tá bom? Então eu fiz um desenho aqui mais ou menos de como é essa página, tá? Para você entender como alcançar esse cliente que está buscando. Esse cliente que está buscando no Google, no Facebook, em outros buscadores, YouTube. Então esse cliente ele vai ser destinado para uma página, nessa página ele vai solicitar um orçamento, vai preencher o formulário, vai cair para mim, vou montar a proposta, vou enviar para ele e vou começar uma negociação, certo? Beleza. Agora o segundo grupo, que é aquele grupo que já são clientes, tá? Eles já estão na minha base de clientes, eu já estou atendendo esse cliente. Esse cliente eu vou criar, né, eu vou mostrar os benefícios para ele aos poucos. Como? Esse cliente que eu já prestei um serviço para ele já me conhece, eu já tenho um tipo de relacionamento com ele está mais aberto e mais receptivo a eu propor algo para ele. Então qual que é a estratégia que nós utilizamos para esse cliente? Eu vou chegar, né, eu já atendi o cliente uma, beleza, 2, 3 vezes. Opa, tá na hora de conversar, ter uma conversa mais séria com esse cliente. Aí eu chego lá e falo, ô Marco, meu sócio, né? Marco, cara, eu tô prestando serviço para você e eu tenho um trabalho específico para empresas. Eu gostaria de te apresentar esses benefícios e para que você possa entender como funciona, tá? Existem duas formas de a gente fazer isso. Dependendo da abertura desse cliente, eu já posso marcar uma reunião com ele, tá? E já chegar e apresentar os benefícios. Eu não vou falar de valores, eu não vou falar de nada, eu só vou mostrar os benefícios dele ter um contrato exclusivo comigo para prestação de serviço, e aí eu vou ali apresentar esses benefícios. Aqui, de forma rápida e sucinta, eu vou colocar alguns benefícios que o cliente tem ao ter um contrato aqui conosco da JCC. Primeiro, quando ele não é um contrato com um cliente fixo, ele liga na empresa e ele está disponível, a gente vai ver a agenda, o técnico que tem mais próximo para fazer aquele atendimento para ele. Agora, quando ele é um cliente de contrato fixo, eu tenho prioritariamente um atendimento para ele. Então eu vou atender ele, eu tenho lá tipos de planos no meu contrato, e aí o plano que ele escolher tem lá 48, 24, tem planos até 12 horas de atendimento. Então ele é um cliente prioritário, porque ele está me dando prioridade e eu também vou dar prioridade para ele, tá? Então esse é um benefício que eu posso apresentar para o meu cliente.
Segundo benefício, existe comprovadamente, a gente tem um estudo aqui na empresa, nosso engenheiro vai falar mais sobre isso, tá? A gente tem, onde a gente consegue comprovar para ele que ele vai ter economia de energia mantendo os equipamentos dele em dia e não fazendo pontualmente, né, essas manutenções. Tem empresas que decidem fazer as manutenções pontualmente uma vez por ano, tem empresas que faz a cada 6 meses. E aí eu vou lá e mostro para esse cliente que fazendo mensalmente o atendimento, ele vai ter eficiência energética e ele vai reduzir o consumo de energia dele, tá? O segundo ponto, que isso a gente mostra para o nosso cliente de fato, aí eu vou dar um exemplo aqui bem bacana de um cliente que a gente conquistou, que é a Colorado, né? Uma empresa John Deere, que é representante da John Deere, que é uma empresa de máquinas agrícolas, eles são muito grandes. E a gente fazia atendimento lá para eles, toda semana a gente estava lá solucionando problemas, trocando contator, trocando motoventilador, um monte de problema que tinha lá, fazendo uma limpeza e tal, direto e reto. Era uma empresa, uma empresa muito grande. E a gente prestou serviço 1, 2, 3, 4 e a gente, vamos sentar, vamos conversar, eu quero te apresentar os benefícios de você não ter um contato. Não, porque isso é gasto e tal. Não, eu vou mostrar pra você só os benefícios, e aí você avalia se é bom ou se é ruim, né? E aí, como aquele cliente ele já é um cliente, ele já está satisfeito com o trabalho, dificilmente ele não vai te receber. Então, o que nós fizemos? O primeiro passo, a gente tem aqui uma estratégia automática. A gente vai mostrando esses benefícios aos poucos para o cliente. Eu não vou lá e jogo um mundo de benefícios. Primeiro passo, de repente, pergunto para esse cliente, eu posso te enviar alguns e-mails falando sobre os benefícios de ter um contrato exclusivo, de ter uma prestação fixa comigo? E aí ali eu vou enviando esses e-mails. É aquilo que eu falei, você vai entender qual que é a necessidade do cliente e qual que é a abertura. Esse cliente aqui, ele estava um pouco irredutivo, então eu cadastrei ele nos e-mails, ele começou a receber os e-mails. E aí ele vai lendo, ele fala, nossa, esse benefício aqui eu não pensei nisso não, nossa, isso daqui, e vai. E aí a gente vai citando, cada e-mail que a gente envia, a gente fala de um benefício. Um e-mail a gente fala sobre um dos benefícios que tocou bastante eles, e aí eles chamaram a gente para fazer uma reunião, foi o benefício do quê? Da diminuição, né, que a gente tem, um índice aqui muito bom na empresa de diminuir mais de 70% a troca de peças, a manutenção corretiva dos equipamentos. Porque fazendo a manutenção preventiva mensal, você tem ali um cuidado maior com os contatos elétricos, com a lubrificação dos motores, com N fatores, né? A gente consegue antecipar muitas vezes fatores como verificar a gente registra as ações, por exemplo, mês de janeiro teve pressão 65 PSI, fevereiro 65, deu uma queda pequena, começou um possível vazamento, a gente já consegue, 60 PSI, estava 65, 60 PSI. E aí, às vezes, quando o técnico ele não está monitorando esse cliente mensalmente, ele não percebe essa pequena queda. Que tá dentro da faixa ali, o ar tá gelando e tal, tá superaquecimento, e ele já olha e já fala assim, normal. Ele não tem um histórico, mas aqui na empresa a gente tem um histórico. E aí a gente vai acompanhando e a gente monitorando, e muitas vezes a gente consegue antecipar já um problema e evitar, né, que esse compressor trabalhe sem fluido refrigerante, né, que eles trabalhem sem lubrificação, e aí vai. Então a gente consegue comprovadamente diminuir mais de 70% a troca de peças. E foi um dos fatores porque eles estavam tendo muita manutenção, eles chamavam a gente estava lá praticamente uma vez por semana fazendo serviços avulsos para eles. Eles já tinham um contrato com a gente, mas não sabia. E aí a gente começou a mostrar os benefícios aos poucos. Eles chamaram a gente para uma reunião e a gente foi lá e apresentou e fechou o contrato. Hoje um ótimo contrato que a gente tem, tá? Olha que detalhe importante. Eu tenho uma estratégia também, a gente tem uma estratégia aqui de chamar esse cliente para fazer uma consultoria gratuita. Eu posso chegar para esse cliente e falar assim para ele,
eu já estou atendendo você há algum tempo tal, e eu queria fazer uma consultoria gratuita para você. O que é consultoria? O que é isso? Eu queria analisar, a gente tem um checklist aqui, uma planilha que nós criamos, onde a gente alimenta o atual momento de cada equipamento. Então a gente vai lá e pega todas as informações, como pressão do fluido refrigerante, temperatura, superaquecimento, amperagem. A gente pega vários dados, como que o funcionamento do motor do ventilador, funcionamento do compressor, funcionamento. A gente tem lá uma série de informações importantes ao qual nós geramos, tá? Um relatório para ele falando das probabilidades, através de estudos, das probabilidades que aquele cliente teria se ele tivesse um contrato de manutenção, quanto que ele teria, a probabilidade que ele teria de economia de energia com manutenções corretivas, manutenções com a eficiência energética dele e tudo mais, tá? Isso funciona muito bem também, porque aí o cliente, ele é aquilo que eu falei, esse cliente aqui, ele tem ciência que é importante, ele sabe muitas vezes da lei, ele sabe de tudo, né? E aí a gente vai aos poucos mostrando para ele. Tem clientes que a gente, na hora que ele fica sabendo da multa que ele pode tomar, né? Ele fica assim, nossa, caramba, eu preciso disso, né? E tal. Porque esse cliente decidido aqui, muitas vezes ele tem algum órgão que fica bem em cima dele, fiscalizador. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui na aula passada desse cliente decidido, que ele tem o ISO, mas não é só isso. Por exemplo, farmácias, ele tem bastante fiscalização, quem trabalha com alimentação tem bastante fiscalização. Então esses clientes aí, eles já sabem da lei, porque tem um órgão que fiscaliza eles e fica em cima, exigindo. E aí por isso eles já estão decididos. Mas no Brasil essa fiscalização é muito pouca, por isso que representa apenas 20% do todo esse pessoal que já sabe que ele precisa, que ele tem a necessidade. E aí aqui nas nossas automações de e-mail, a gente cria uma série de e-mails, a gente vai mostrando para o cliente o benefício, a gente vai falando, e aí a gente chega, você sabia que o PMOC é lei? Mas eu vou chegando devagarzinho. Se eu falar isso logo de cara para o cliente, ele pode se sentir ofendido, entendeu? Então eu tenho que criar uma estratégia certa. Agora, o último aspecto aqui, né? Os desinformados. Esse processo aqui, ele é um processo de médio prazo, vamos dizer assim. Esse é de curto prazo, esse é de médio prazo e esse aqui é de longo prazo. Por quê? Ele não tem mínima noção da existência da lei. Então o que eu começo? A estratégia, eu tenho um trabalho de prospecção, eu ligo para esse cliente. Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Costa, da JCC Ar Condicionado. E eu queria falar com a pessoa responsável por contratar serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado. É o fulano. Eu falo pro fulano, tudo bom? Você já tem uma empresa que presta serviço para você? Às vezes ele tem, às vezes ele não tem. Aí eu falo, você tem ciência da nova lei, do PMOC e tal? Não. Então eu posso te enviar um informativo falando um pouquinho do que é, como funciona? Não, manda assim, por favor, tá? Vou lá, eu cadastro, pego o nome, e-mail, telefone, WhatsApp do cliente e eu começo a enviar automações. A cada 15 dias a gente tem uma série de 12 e-mails, tá? Então eu tenho aqui 12 e-mails que eu envio pausadamente, porque eu não posso ser chato com esse cliente, eu estou começando um relacionamento com ele, tá? Então eu tenho que ir enviando aos poucos e esses e-mails ele tem uma estratégia. Cada e-mail eu vou entrando numa forma que em determinado momento eu chamo esse cliente para negociar, tá? Então eu vou lá, o primeiro e-mail, vou dar um exemplo aqui dos primeiros e-mails. Primeiro e-mail eu envio uma carta de apresentação, tá? E-mail 1, carta de apresentação, tá? Então eu pego e envio, eu falo, eu me apresento, eu falo, eu sou a JCC, eu faço esse trabalho, esse, beleza. Aí o segundo e-mail, eu falei pra ele que eu ia falar sobre o PMOC, né? Aí eu vou lá e falo sobre a lei do PMOC, né? Jefferson, mas você não falou assim que já não pode falar de cada lei, mas esse cliente é diferente, ele é desinformado, ele não tem noção.
Então ele não vai sentir como uma ameaça, ele vai sentir como eu estou ajudando ele, eu estou trazendo uma informação. E aí ali eu falo sobre a lei, mas de uma forma bem informativa, no sentido de orientá-lo, né? E eu não estou falando de negociação, não estou falando de nada. E aí vai seguindo a sequência de e-mails. Durante um ano ele vai receber e-mails para mim pausadamente, a cada 15 dias ele recebe um novo e-mail. E esse cliente, em determinado momento, ele me chama para negociar. Pode ser que ele pegue algum dos e-mails que tocou e falou, ele entendeu a necessidade, ele chama já para enviar uma proposta de contrato PMOC. Ou pode ser que ele não tem prestador de serviço, ou o prestador de serviço que está fazendo para ele pisou na bola. E aí eu tô lá batendo na porta todos os dias. Cada 15 dias eu tô lá batendo na porta e falo, não, peraí. Eu tô falando dessa forma porque muitos clientes fazem isso. Falam, vocês me mandam um e-mail direto e tal, e agora eu queria solicitar um orçamento aí com vocês. Eu tô precisando comprar um equipamento, tô precisando fazer instalação, tô precisando fazer uma limpeza. E aí eu começo um relacionamento. Aí eu trouxe ele pra cá, aí eu vou usar essa estratégia, né? Ou se ele já pedir negociação, eu já vou entrar na fase final de negociação, de montar uma proposta. E essa proposta tem que ser uma proposta que seja encantadora, uma proposta que convença o cliente que eu tenho atributos melhores ou diferentes, que apresente os diferenciais que eu tenho do meu concorrente, tá? E tudo mais. Cabe uma aula, né? Cabe um conteúdo exclusivo aí sobre esse tema. Então, deu para entender agora a estratégia, né? Nós temos uma estratégia voltada para cada um desses clientes. E ali eu vou trabalhando essa situação, eu vou trabalhando esse cliente, vou trabalhando esse prospecto e com isso eu vou criando uma carteira de clientes fixos de contrato, tá? E com o tempo eu vou chegar a uma sustentabilidade, eu vou chegar a um nível que talvez eu só atenda clientes de contrato PMOC e eu continue prestando serviços avulsos, mas eu presto serviços avulsos para quem já é meu cliente fixo, né? E eu já tenha uma renda fixa mensal independente do período, da sazonalidade, independente das ocorrências, né, que podem acontecer, que são os fatores que eu não tenho controle, né? Então, por exemplo, quando chove, eu não tenho controle sobre isso, né? Então, por isso que a gente cria estratégia para construir clientes fixos, porque quando isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu tenho controle total. Agora, quando chove eu não tenho controle. Quando faz inverno, eu tenho uma previsão do período. Eu posso me programar durante o ano, fazer serviço, gerar, a gente faz isso e a gente cria uma reserva para o inverno? Sim, mas normalmente não é o suficiente, não é legal e isso tira gordura, tira a sua lucratividade, tudo aquilo que você ganha de lucro, chega no inverno você acaba perdendo. Então se você não construir uma estratégia, se você não tiver um trabalho para chegar nesse cliente, para construir uma renda fixa mensal, você acaba sofrendo com as consequências, né? E como eu falei já, essas consequências podem ser até muitas vezes você ter que abandonar a área de trabalho que você tanto ama, que você tanto gosta, tá ok? Para finalizar esse vídeo aqui, eu tenho que te falar algo muito importante. Para você construir essa estratégia, é o princípio da venda. Você tem que conhecer muito bem o produto, o serviço que você vai oferecer para o seu cliente, tá? Então, você tem que conhecer sobre o que? Sobre as leis. Tem que ir lá ler a lei do PMOC, tem que ter o entendimento das leis, das normas, para que você possa, né, criar essa estratégia aqui de forma a oferecer para o seu cliente, tá? Então, para eu ir lá e falar para o cliente quais são os benefícios, eu tenho que ter o conhecimento, o que é o PMOC, para que ele serve, eu tenho que ter o conhecimento das leis, das normas, quem pode assinar, porque quando a gente está negociando com o cliente, tem muitos questionamentos, né? Quem que pode assinar? Quem que pode executar? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Análise de qualidade do ar, isso e aquilo. Então tem que ter um conhecimento profundo, tá? Do que?
do serviço, do produto que eu estou oferecendo ao meu cliente. Desta forma, tá? Eu vou conseguir mostrar para ele. E outro detalhe, ele vai olhar para mim e vai me ver como uma autoridade. Esse cara, ele é um cara que ele sabe do que ele está falando, tá? Porque dentro desses e-mails que a gente envia para o cliente, a gente usa o que a gente chama de gatilhos mentais, tá? No marketing. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para o cliente a minha autoridade, ele tem que ter confiança na hora que ele for contratar o serviço. E muitas vezes é onde a gente conquista, onde a gente ganha concorrência, onde a gente consegue mostrar para o cliente, né? Então, para que eu possa mostrar autoridade, para que eu possa criar uma familiaridade com esse cliente, para que eu possa criar, né, uma comunicação eficaz com esse cliente, eu tenho que ter o conhecimento total da lei, conhecer o que é o PMOC, para que ele serve, como elaborar os relatórios, qual a maneira mais eficiente de monitorar esse cliente PMOC, porque tem um detalhe muito importante. Não adianta também somente conquistar novos clientes de PMOC, porque o contrato ali de 12 meses, tem alguns que é de 24 meses, e quando findar esse contrato, eu tenho que manter esse cliente. Então, se eu fizer um bom atendimento desse cliente, ele vai renovar esse contrato comigo. Porque a ideia é você construir uma base sólida de clientes que estão o quê? Conquistou um novo cliente nesse mês, no mês que vem conquistei mais 2, no outro mais... E aí eu vou criando uma somatória de vários clientes. Igual aqui na empresa nós temos contratos pequenininhos, de R$500 por mês, né? Nós temos contratos de 5 mil, nós temos vários, nós temos contrato de 1.000, de 2.000, de 3.000, nós temos vários tipos de contrato. E o importante é sempre eu estar conquistando novos clientes, tá? Para formar a minha carteira, a minha base de clientes e manter esses clientes também, porque se eu não manter, se eu não apresentar relatórios eficientes, se eu não apresentar tudo isso que eu estou prometendo aqui para o cliente de forma eficaz, esse cara ele vai dar 12 meses, ele vai procurar um outro fornecedor ali, ou ele vai até criar. Já aconteceu muito, a gente ter dificuldade para fechar um cliente de contrato PMOC, porque ele teve uma má experiência no passado, e aí ele começa a relacionar, ele fala, não, foi ruim e tal, e aí a gente vai e mostra, não, ó, a gente trabalha dessa forma, a gente é assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e a gente começa a apresentar para o cliente, mostrar, e ele fala, nossa, nunca fizeram isso, nossa, jamais fizeram aquilo e tal. É muito comum quando a gente começa a negociar com o cliente, quando é esse cliente aqui, ó, decidido, ele já teve, ou até mesmo esse cliente aqui, ele tem ciência, porque às vezes ele já até teve um contrato PMOC, e nesse contrato PMOC que ele teve, ele não teve uma boa experiência, né? E às vezes ele fica meio frustrado, ele fica meio fechado para ter um novo contrato, ele fala, só me gerou custo, não teve nenhum tipo de benefício. E, infelizmente, a gente eu vou dar um exemplo aqui, um contrato muito grande que a gente tem com a rede Toyota, Santa Emília Toyota. Esse cliente, a gente conquistou ele porque eles já tinham contratos e quem estava prestando serviço para eles estavam prestando um mau serviço, tanto é que a gente chegou, eles pediram para a gente fazer uma consultoria para eles, né? A gente prestou serviço para uma unidade deles e aí a gente que propôs para as outras unidades. E aí demorou um tempo ali até ter abertura. Quando a gente teve a chance, a gente falou, usou a estratégia aqui do meio. Então falou, quero prestar uma consultoria para você. Na hora que a gente chegou, eu falei assim, cara, vocês têm realmente contrato aqui? Temos. E aí eu comecei, né, de forma ética, tá? A gente não falando, falou, infelizmente, eu não falei mal do outro prestador de serviço, mas eu falei para o cliente, falei, infelizmente não estão seguindo todos os procedimentos, e eu comecei a pontuar e mostrar para aquele cliente. Se ele me deu abertura para ir lá e fazer a consultoria, porque ele estava insatisfeito com aquele outro fornecedor, né? E de maneira ética, sem fazer acusações, sem falar mal do outro, né? Eu pontuei para o meu cliente, gerei a minha consultoria gratuita, fui lá e apresentei para ele. Na hora que ele viu o relato das fotos, na hora que ele viu as informações que eu coloquei na mesa, ele falou, vamos marcar uma reunião que eu quero fechar contrato com vocês, né? E aí a gente começou a evoluir e hoje nós atendemos toda a rede, tá?
Então é isso aí, pessoal. Continue aí acompanhando os nossos vídeos. Vamos pro próximo. Muitas pessoas me perguntam sobre como formular um PMOC, como eu fecho tantos contratos e até me pedem modelos de contratos e planilhas de controle. O fato é que eu possuo sim uma solução completa para todas essas questões, que é o nosso curso PEF, Programa de Estabilidade Financeira. Neste vídeo eu procurei passar o máximo de conhecimento e mostrar como trabalhamos para alcançar estes resultados. Porém, o tempo é muito limitado e não consigo te mostrar todos os detalhes importantes. Mais pra frente, vou te falar do nosso curso PEF. Neste momento, quero que você aproveite todo o conteúdo que estou te ensinando nesta série de vídeos. No próximo vídeo, vamos te dar uma amostra de um profissional que vive de contratos. Mas por enquanto, você pode clicar no link aqui na nossa página e se inscrever no canal do YouTube. Ativar o sininho para receber vários vídeos e dicas importantes da área de climatização. Se você está gostando dessa série de vídeos, compartilhe com um amigo. Quem sabe também pode ajudar. Veja agora um de nossos alunos e parceiros da JCC que trabalha com contrato de PMOC. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ademilton, sou franqueado Júnior, JCC da ar-condicionado, sou daqui da cidade de São Paulo, capital. Venho através desse vídeo falar com vocês da importância do PMOC na minha vida. Pessoal, sabemos que o nosso produto é um produto sazonal, dependemos muito do tempo, do clima, pessoal, para vendermos os nossos serviços. Então, pessoal, o PMOC é muito importante na minha vida, o porquê? Onde dependendo do tempo, do clima, pessoal, já tem uma renda garantida. Então, pode estar chovendo, pode estar frio, não importa, pessoal, já tem uma renda garantida todo mês, com fechamento de contrato, onde eu faço os contratos de manutenções em lojas, fábricas, firma, aonde tiver, pessoal, escritório, aonde tiver sistema de refrigeração, pessoal, a gente tem contrato de manutenção aqui na cidade de São Paulo. Graças a Deus temos muitos serviços e contrato de manutenção. Posso afirmar para vocês e falar que dá para viver somente de contratos, pessoal. Então essa é a minha mensagem para passar para vocês, né? Focar na questão do PMOC, onde vale muito a pena para o técnico refrigerista. Um abraço para vocês e até mais.